Mas, Marcelino, tu ficou falando bastante, né, sobre a classe trabalhadora, e a gente falou um pouquinho sobre os patrões também, né? E Marx tem a frase clássica lá, né, do Hess, que é a história Da da sociedade, né? sociedade até aqui, Luta de classe. isso, é a história da luta de classe. Naquela época, eu acho que era talvez um conceito um pouco mais fácil da gente entender, né, sobre a luta de classes ali, da gente entender qual classe era qual. Acho que era algo muito, era uma diferença muito gritante ali, né, entre burguesia e proletário. Mas hoje em dia foi se criando mecanismos, apesar de hoje em dia, né, as classes mesmo burguesa e trabalhadora ainda ser uma diferença absurda, foi se criando mecanismos, eu acho, né, para tentar maquiar isso, disfarçar de alguma forma, né? Então, por exemplo, tem as classes econômicas, né? Classe A, B, C, D. Então, tem várias coisas que vão confundindo um pouco e talvez para as pessoas hoje em dia, para a nossa realidade, né, de hoje em dia no Brasil, fique um pouco difícil de entender quais são essas classes aí que o Marx e o Engels falavam, né? Então, como que a gente consegue enxergar hoje quais são as classes que existem na sociedade? Isso é mais uma das artimanhas do capitalismo, né? Que é confundir. E essa é uma característica especial do capitalismo, assim, né? Essa habilidade de confundir as pessoas, né? Então, eles usam uma tática que o próprio Engels vai denunciar num dos textos. Ele diz assim, que as pessoas e tal, ou, sei lá, os grupos, etc., eles tendem a mudar o nome das coisas para querer que as coisas sejam diferentes. Mas as coisas são o que são na prática, na realidade. Mudar o nome de algo não muda o que essa coisa é. Então, a burguesia virou capitalista, virou patrão, né? O trabalhador virou, né, o proletariado virou trabalhador e virou colaborador, né? Tal. A pequena burguesia virou a classe média. Então, eles vão dando nomes, vão tentando mudar o nome para desassociar com aquilo que está ligado no comunismo, que está dando certo, que está mobilizando as pessoas. Então, sempre que surge alguma coisa, algum termo que agrega as pessoas, né, nessa luta, eles vão mudar de nome. Eles vão criar um outro nome para tentar enganar as pessoas, né? Então, você é um colaborador. Você não é colaborador, você está sendo explorado. Você continua sendo explorado. Classe média, classe A, B, C, D e E. Ou você é patrão, e aí o que, que o Marx vai dizer? Ou você é dono dos meios de produção, dono das fábricas, dono das ferramentas, dono das matérias-primas, né? Ou você vive da sua renda, do capital, você vive do trabalho dos outros e você é capitalista, você é burguês, ou você vive da sua força de trabalho. Se você não trabalhar, você morre de fome. E aí você é proletariado, você é trabalhador, certo? Então, assim, esse é o resumo, né? Qualquer coisa diferente disso é uma tentativa de deturpar. Ah, mas hoje nós temos várias. Não tem. O Marx ele até vai colocar a chamada pequena burguesia, que é o que a gente pode dizer hoje de classe média, né? A pequena burguesia é o quê? É o trabalhador que tem um salário um pouco melhor, a pessoa que tem um pequeno comércio, os profissionais liberais, né? Essa era a pequena burguesia na época do Marx. Então, era uma galera que estava um pouquinho melhor que o trabalhador superexplorado, né? E por que ele chamava de pequena burguesia? Porque essas pessoas, elas estavam numa disputa, elas estavam ali no meio. Porque a dialética também não é dizer que só é o burguês bilionário e o trabalhador miserável. Você tem pessoas no meio disso, né? Mas, quando você vai definir como classe, esse grupo da pequena burguesia, ele está oscilando, né? Então, não é uma classe permanente, né? Então, você tem hoje isso, né? Até colocando de novo para essa coisa do Brasil, da situação atual e tal, que é importante a gente sempre aplicar o marxismo para a realidade nossa. Se você pegar os profissionais liberais, né, que eram os doutores, o médico, o Uhum. advogado, o engenheiro, há algum tempo eram profissionais liberais. Esse cara ganhava muito mais que a classe trabalhadora em geral e tinha um status super elevado e podia, em algum momento, virar um burguês. Hoje, esses profissionais liberais estão proletarizados.
O médico hoje atende no doutor consulta. Você paga R$ 50 ali. Quanto que ele ganha por consulta? 10, R$ 15? Hoje, o advogado, ele trabalha no escritório para um advogado rico, que esse tem é burguês, mas ele trabalha com mais 20, 30 advogados no escritório, tendo que entregar os contratos, as causas, etc., num prazo. Ele é um proletário, se ele não entregar, ele é demitido. Então, as pessoas estão, esses profissionais liberais que era essa pequena burguesia, está sendo proletarizada, né? O dono de mercadinho, ele está ameaçado lá pelo Oxo, e pode dizer que é Oxo, não rola, é Oxo, né? Então, ele está sendo ameaçado pelo Carrefour do bairro, pelo Mini Extra, né? Ele está ameaçado. Então, essa pequena burguesia, ela está oscilando. Alguns vão conseguir subir e chegar a ser burgueses por um tempo. Mas a grande maioria dessa pequena burguesia, 99%, vai virar proletário, vai virar classe trabalhadora. Então, no fim, as classes que a gente tem mesmo é burguesia e proletariado. São as duas classes que têm força na sociedade. Uma tem força porque controla as riquezas e outra tem força pelo seu número, porque é a maioria. Então, são essas duas classes que existem. As pessoas vão tentar tergiversar, achar que precisa renovar as coisas que o Marx falou. Isso é um absurdo. Mas o que o Marx falou está escrito lá nos livros dele. A gente lê lá e a gente entende o que ele disse, que é super atual e super dinâmico.